Contabilidade para dropship, literalmente vai ser um guia completo para 2026, tá? Então, se você está buscando uma contabilidade, quer entender sobre contabilidade para dropship, meu nome é Aldo, eu sou o CEO da ACD Contabilidade Digital. Nós somos especializados em dropship, mais de 190 empresas somente nesse segmento, beleza? Então preste bastante atenção que eu vou te explicar como é que é a contabilidade, quais são as obrigações, os custos que você vai ter no processo de abertura de um CNPJ. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sem dúvida nenhuma. Já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha. E o meu link do meu WhatsApp está na descrição se você quiser saber sobre contabilidade, mudar de contador, abrir o CNPJ à sua disposição. Então como é que funciona a contabilidade para dropship? Vai ser um guia completo. Primeira coisa, quando você vai abrir um CNPJ, né, você precisa ter um endereço. Então, nesse processo de abertura de CNPJ, você precisa ter um endereço que tem que ser um endereço comercial, um endereço regular. Então, você tem duas opções. A primeira opção é fazer a alocação de um endereço fiscal. Você pode alocar um endereço no Brasil todo. Então, tem várias empresas, vários coworks que locam esse endereço para você poder abrir. Essa é a primeira opção. A segunda opção você pode utilizar o nosso endereço fiscal da nossa contabilidade. Então, para os nossos clientes, a gente cede o nosso endereço fiscal. Você consegue abrir o seu CNPJ utilizando o nosso endereço fiscal da nossa contabilidade sem custo. A gente não cobra, né, para abrir o CNPJ no nosso endereço. Beleza? Então, primeira coisa, entendeu. Agora, o segundo passo, você tem que entender com relação ao tipo de empresa que você vai abrir. Esse tipo de empresa ele é muito importante, porque o tipo de empresa ele vai resguardar a sua operação. Por quê? Porque se você abre um tipo de empresa errado, você pode correr o risco de um processo judicial e bloquear tanto o seu CPF como o seu CNPJ. Então, exemplo, empresário individual. O empresário individual, ele é individual, né, sozinho, e juridicamente os bens do CPF e CNPJ se vinculam, se tornam uma coisa só. Então é muito perigoso esse tipo de empresa, porque ele é mais barato, muita gente acaba abrindo. Então, o seu CPF e CNPJ se tornam uma coisa só. No processo judicial, você vai responder com CPF e com CNPJ. A taxa do empresário individual é em torno aí de 100 até 230. Já limitada, 2 ou mais sócios, ou a unipessoal, que é limitada de um único sócio, a taxa é em torno aí de 220 até 490. Depende da junta, né? Por que eu tô falando depende? Porque cada junta, cada estado tem uma taxa específica, tá? Então, esse seria o custo que você teria com a taxa. Então, eu recomendo você abrir uma limitada, se você tiver sócio, ou uma unipessoal. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai ter um tipo de empresa que vai resguardar. Agora vem a parte mais importante. Se você faz o dropship, que é uma intermediação de negócio, onde existe o fornecedor, onde existe a loja e o cliente, você não tem esse estoque, você não recebe esse produto, você manda o seu fornecedor, tanto nacional, internacional, enviar diretamente para o seu cliente, sendo aqui no Brasil ou sendo lá fora, na Europa, é o mesmo modelo de negócio. Você tem que ter o KNAI de intermediação de negócio, tá? Tem que ser o KNAI de intermediação. Por quê? Porque você faz uma intermediação. Quando você faz uma intermediação, você consegue deduzir alguns custos. A diferença é você colocar um KNAI de revenda, de e-commerce, porque aí você tem que ter esse estoque para você revender e você paga o imposto do total do faturamento, que não é o que o dropship faz. O dropship de verdade, ele não tem esse estoque. Ele só usa a logística do seu fornecedor. Então, entendendo isso, tendo o KNAI correto, você vai conseguir deduzir custo com produto e deduzir custo com tráfego. Então, exemplo, você faturou 100 mil por mês, 50 mil é de custo de produto, 40 mil custo de tráfego, sobrou 10 mil. A base de cálculo para imposto vai ser sobre 10 mil. Então, por isso que é muito importante você ter realmente alguém que entenda do seu modelo de negócio. 10 mil, de 10 mil, quanto que eu vou pagar de imposto? Você vai pagar 6% de simples, seria R$600, e mais R$300 de INSS. Você tem que ter uma contribuição para o INSS que represente 28% do seu faturamento, porque sem essa contribuição para o INSS, você vai pagar uma alíquota de 15,5%. Então, 10 mil, 1.550. Então, compensa você ter esse Prolabore, que você vai pagar 600 de simples e R$300 de INSS, que é um Prolabore de 2.800. Então, vai dar R$900 no faturamento de 10 mil, ao invés de ser 1.550. Esses R$900, se a gente for fazer em alíquota, dá 9%. Então, por isso que eu falo, você inicia em 9% a operação de dropship. Agora, se você já tem uma operação rodando, né, você tem uma margem de lucro ali, às vezes, de 30 mil, 40 mil por mês, vai ter que aumentar isso para o labore, então talvez a alíquota vai ficar em torno ali de 10, 11%. A gente vai sempre acompanhando para ver, né, até quanto tempo faz sentido você estar no Simples Nacional.
passando o faturamento ali, às vezes não faz mais sentido ser o simples, talvez um lucro presumido, fazer um outro planejamento tributário. Mas para quem está iniciando, vale a pena o Simples Nacional. Beleza? Então, você precisa muito se atentar a endereço, tipo de empresa, né? E a parte tributária ali, o KNAI específico. Então, se você quiser entender, né, conversar mais, trocar um pouco mais de informação, estou à sua disposição. Meu link está na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.